real. Você não pode lidar com esse tema como uma divagação, como uma abstração, como uma possibilidade utópica. Não está na pauta. Ainda que não fosse real, você não pode lidar com esse assunto como se ele não fosse real. Tá? Prestem bem atenção. A probabilidade de que o nosso destino seja uma experiência contínua, com um corpo estável, sem decadência, sem deterioração, sem sofrimentos, sem misérias, uma experiência bem-aventurada, num estado ananda, convivendo com outros seres em condição de estabilidade e permanência, numa configuração onde não há dissolução, onde os seres são absolutamente pacíficos, amorosos, divertidos, inteligentes, artísticos, onde não há depressão, onde não há angústia, onde não há medos. Ainda que nós estivéssemos errados nessa possibilidade, não está na pauta colocar essa possibilidade como uma possibilidade utópica. Nós lidamos com essa possibilidade como uma realidade, independentemente de se isso é real ou não, pelo seguinte motivo pragmático: o nosso cérebro é uma máquina, ok? E ela é uma máquina programável, software. Quando você programa para essa máquina funcionar dessa maneira ou pensar dessa maneira, todos os componentes e transistores passam a funcionar nessa condição, o que automaticamente vai produzir sobre você hormônios que gerarão bem-estar imediato. Então não há perda nessa aposta. É um investimento 100% lucrativo. E é só uma questão de exercício, tanto da condição inteligente que nós somos, como também da boa vontade de viver essa experiência, superar a nossa inclinação, o nosso vício ao vitimismo, né? A dor, nosso apego à dor, ao sofrimento. Não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de Estocolmo, em que aqueles que são reféns se acostumam à dor do aprisionamento e desenvolvem afeição pela condição de sofrimento. É patológico. Existem muitos casos assim, por exemplo, relacionamentos doentios e narcisistas. Normalmente, uma das partes é uma vítima de uma síndrome de Estocolmo local. E quando a gente olha para a condição da alma condicionada, nascendo e morrendo durante tanto tempo, ela está habituada a esse processo. E essa habituação, esse acondicionamento, gera um ser apegado ao prazer da dor, do sofrimento. Então, ele se acomoda a essa dor. Ele se adapta a esse sofrimento e, inclusive, passa a sentir prazer nessa condição patológica de existência. Então, acostumar a nossa consciência a pensar fora dessa condição patológica faz parte do processo da cura real do ser. Então, esse exercício em que nós cultivamos a ideia de ascensão, de liberação, de transcendência, ele tem uma função real em nos curar dessa síndrome de Estocolmo coletiva, que nos faz acomodarmos-nos na condição patológica em que nós sofremos. E está tudo bem. Não está tudo bem. Nascer e morrer não é legal. Mas, até que nós entendamos isso de uma maneira clara, é preciso um descondicionamento. E para isso, pensar de maneira proativa em relação ao destino a qual nós estamos buscando e o destino a qual nós estamos como almas destinadas, faz parte de um processo de cura real e não de um exercício de religião. Ok? Então a gente tem que ter a pauta essa condição de que nós estamos nos curando, de fato.
e ouvir os conhecimentos transcendentes é um início real de uma condição de saúde real, para além dos laboratórios de experiência de religião que nós, eventualmente, nos utilizamos como autoajuda para nos sentirmos bem dentro da condição patológica existencial em que nós estamos acomodadas. Isso não é a proposta definitiva da liberação. Tá bem? Então vamos dar sequência no nosso projeto, porque, afinal de contas, saco vazio não para em pé, né? O pessoal diz por aí. Então vamos preencher os nossos espaços com, né, conhecimento transcendental. Eu agora vou passar para a Devi, que vai então fazer o mantra de introdução. Acho que vocês já devem estar com o seu elemento água aí à disposição. Então, por favor, preparem-se. Eu vou passar para a nossa querida professora Devi. Namastê, Hare Krishna. Pessoal, vamos pegar o copinho de água e vamos fazer esse ato de paz, beber um pouquinho de água. Hare Krishna. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material na era de Kali, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento védico revelado. A tal mestre espiritual, eu ofereço as minhas mais respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Shila Prabhupada. Então, hoje vamos para o capítulo 14. Como eu expliquei, eu tive um problema técnico hoje, então, infelizmente, vocês não vão ter a beleza estética do documento, mas, pelo menos, é um suporte para poder seguir os versos comigo. Então, é o capítulo 14, que se chama Os Três Modos da Natureza Material. Eu vou ler aqui a pequena síntese do capítulo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todas as almas corporificadas estão sob o controle dos três modos ou qualidades da natureza material: bondade, paixão e ignorância. O Senhor Krishna explica o que são esses modos qualitativos, como agem sobre nós, como podemos transcendê-los e os sintomas de alguém que atingiu o estado transcendental. Então, hoje nós temos 21 versos. Eu vou ler 10, a metade agora, e depois a outra metade. Então, verso 1. Om Shri Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravakshami Jnananam Jnanamutamam Yajgyadva Munaya Sarve Param Siddhim Ito Gataha. A Suprema Personalidade de Deus disse: volta-lhe expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Verso 2. Om Idam Gyanam Upashritya Mama Sadharmyam Agata Sarjepi Nopajayante Pralaye Navyatanti Cha. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental igual à minha.
nessa situação, ela não nasce no momento da criação, nem é perturbada no momento da dissolução. Verso 3. Om Mayonir Mahad Brahma Tasmin Garbham Dadamyaham Sambhavat Sarvabhutanam Tato Bhavati Bharata. A totalidade da substância material, chamada Brahman, é a fonte do nascimento, e é esse Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Verso 4. Om Sarva Yonishu Kaunteya Murtaya Sambhavantiya Tasam Brahma Mahadyonir Aham Bija Pradapita. Ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento nesta natureza material que todas as entidades vivas, em todas as espécies de vida, tornam-se possíveis e que eu sou o Pai que dá a semente. Verso 5. Om Sattvam Rajas Tamaiti Guna Prakriti Sambhava Nibadanti Mahabaho Dehe Dehinamavyayam. A natureza material consiste em 3 modos: bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, ó Arjuna de braços poderosos, a entidade viva eterna é condicionada por esses modos. Verso 6. Om Tatra Sattvam Nirmalavat. Um segundinho, por favor. Tá, vai começar. Tatra Sattvam Nirmal Tadvat Prakasakam Anamayam Sukha Sangena Batnati Gyana Sangena Chanaga. Ó pessoa virtuosa, o modo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que estão situados neste modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. Verso 7. Om Rajoragatmakam Vidi Trishna Sangha Samudbhavam Tanibatnati Konteya Karma Sangena Dehinam. O modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados, ó filho de Kunti. E por causa disso, a entidade viva corporificada está presa às ações fruitivas materiais. Verso 8. Tasmad Vajnanajam Vidi Mohanam Sarvadehinam Pramadalasya Nidrabis Tanibatnati Bharata. Ó filho de Bharata, fique sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas corporificadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono, que atam a alma condicionada. Verso 9. Om Sadvam Sukhe Sanjayati Raja Karmani Bharata Gyanam Avrityatu Tama Pramade Sanjayatuta. Ó filho de Bharata, o modo da bondade condiciona o homem à felicidade. O da paixão o condiciona à ação fruitiva e o da ignorância, cumprindo seu conhecimento, o ata à loucura. Verso 10.
Om Rajastamascha Vibhuya Sattvam Bhavati Bharata Rajasattvam Tamaschaiva Tamasattvam Rajastatha. Às vezes, o modo da bondade se torna preeminente, derrotando os modos da paixão e da ignorância, ó filho de Bharata. Às vezes, o modo da paixão sobrepuja a bondade e a ignorância, e outras vezes a ignorância derrota a bondade e a paixão. Dessa maneira, há sempre competição pela supremacia. Muito bem. Nós vamos, então, fazer a nossa dissertação aqui em relação a esses versos que foram propostos agora. Vou pedir para a Devi, por favor, querida, coloca lá no início do verso, o verso 2, por gentileza. Vamos pegar o verso 2, o verso 8. O verso 1, por favor. Desculpa. Verso 1 e 2. Olha só. Esse verso 14, ele se refere aos 3 modos da natureza material. Tá? Os 3 modos da natureza material é chamado de Traigunya. Traigunya. Trai, 3. Gunya de gunas, que significa cordas. Tá? Cordas. Literalmente cordas. E essas três cordas são justamente a base fundamental que produz todas as formas, chamadas formas materiais. Então, exatamente, quem está acostumado com linguagem científica, vai entender que isso está se referindo às cordas do contexto da teoria das cordas. Tá? Então, essas 3 cordas, o 3 é uma razão racional matemática por onde nós começamos onde nos possibilita, do ponto de vista da nossa mensuração, lidar com possibilidades de infinito. Por exemplo, a gente tem as 3 cores primárias, e a partir da mistura dessas cores primárias, nós obtemos o infinito de cores. Claro que, se você for atrás, você vai ver que isso é subdividido também. Porém, é uma medida inicial para começar para que a gente comece a lidar com as razões. Por exemplo, nós temos 3 dimensões. Com 2 dimensões, nós não conseguimos a variedade que nós temos. Nós precisamos de uma dimensão a mais. Uma terceira dimensão vai produzir, então, uma variedade de infinito. Tá? Então, essas 3 cordas, elas formam, então, ao se misturarem, uma dimensão infinita de possibilidades. E essas possibilidades, elas que dão as formas às quais nós interagimos e às quais nós nos realizamos como almas ou consciências. Tá? E, agora, existem essas modalidades, elas existem e sempre em 3 níveis. Como, por exemplo, Kanishta, Madhyama e Uttama, que são as subdivisões de condição de consciência. Consciência básica, consciência média, consciência elevada. E dentro dos 3 modos da natureza, as bases da energia material, chamada material, é tamas, que é inércia, raja, que é movimento, ação, e sattva, que é ascensão, sublimação, tá? Ou acomodação. Quando, por exemplo, quando o avião ele está parado, quando o avião está
decolando e quando o avião está planando no piloto automático. Tá? Então, tamas, raja e sattva. No estágio de tamas, envolve a escuridão da ignorância, os sofrimentos. Por quê? Nessa condição, a tendência é a decadência. Por exemplo, todas as coisas, todos os corpos que não são mais funcionais tendem a enegrecer e decair. Tá? Então, a Terra, por exemplo, que é basicamente composta por substâncias mortas, ela então fica na base e no fundo. É escuro, é frio, é inerte. Tá? Então, essas são as condições do modo da ignorância. Então, o modo da ignorância vai incentivar a pessoa ao uso de drogas, ao excesso de sono, aos pensamentos autodestrutivos. Tá? Então, isso é o modo da ignorância, chama-se tama guna. Daí tem o modo da paixão raja, que envolve ação, onde as pessoas querem construir, querem ganhar, querem vencer, os esportes, as competições econômicas, tudo isso envolve o modo da paixão. O modo da paixão faz o mundo se mover. E no modo da paixão é que as pessoas ficam acesas pela libido, pelo processo do desfrute sensual e tal. O mundo se move no modo da paixão. Raja Guna. Daí nós temos a sublimação, que depois que o ser já vivenciou as suas experiências de domínio, de controle, de sensualidade, de conquistas, ele então busca um ideal superior. Ele vai em busca da evolução, da ascensão, no sentido objetivo da vida, né? Como se cantou certa vez lá, o nosso Arnaldo Antunes, né? Acho que foi ele, Arnaldo Antunes, que cantou isso daí. A gente não quer só comida, a gente quer abrigo, diversão e água. Comida é pasto. Então, quer dizer, a coisa não é apenas comer, beber, dormir, defender e acasalar-se. Isso é feito tanto pelos animais quanto pelos seres humanos biológicos ou biologicamente motivados. Então, os seres humanos biologicamente motivados vão fazer exatamente o que os animais fazem, só que, ao invés de 4 patas, vão usar 4 rodas, mas os objetivos serão os mesmos. Então, isso daí desqualifica o ser. Só que o que acontece é que essa consciência ela vai se saturar desse processo, porque ele não produz bem-aventurança, ele não produz ananda, ele produz felicidade relativa. Então, a pessoa curte a felicidade relativa de ter posses, de ter vantagem, de ter sucesso, de ter ascensão social, de ter ganhos, etc, etc. Só que isso não produz estado de bem-aventurança, de ananda, de satisfação de existir. Produz apenas felicidade relativa, que é rapidamente consumida. Então, você tem que ter doses cada vez mais intensas de felicidade relativa para poder, né, assim, justificar aquela felicidade. Por isso que as pessoas querem, né, cada vez mais, e tem pessoas que parece que não tem fim. Por quê? Porque vai aumentando a taxa de doses e vai perdendo o efeito. É igual droga, exatamente. A pessoa vai precisando de doses cada vez mais fortes e o resultado é que ela acaba se viciando e perde até o prazer e entra no estado de compulsão e, né, morbidez por conta disso. Entendeu? Assim também são os desejos. Mas é o que move a humanidade. Tá? E o modo da ascensão, da sublimação, que é o modo da bondade, em que a pessoa ela compreende que todos esses processos fazem parte do mecanismo de ascensão, mas que chegou o momento de maturação, momento de evolução, em que ela consegue, com uma inteligência purificada pelo conhecimento, pelo cultivo de conhecimento e pela experiência da existência, que pode ter sido pela maceração do espírito, ou seja, pelos sofrimentos, pelos atritos, pelas decepções, pelas frustrações, pelas dores que o mundo causou. Então, esse ser dolorido, ele deseja, então, sair dessa condição de sofrimento. Então, ele busca o conhecimento transcendente, seja pela dor ou seja pelo amor ao conhecimento, pela sabedoria, por aprender, por saber como as coisas são. São 2 os caminhos, pela dor e pelo amor. Aqueles que buscam pelo amor ao conhecimento são superiores. Aqueles que buscam pela dor são
por condição existencial de frustração e decepção nas tentativas que eles fizeram de tentarem serem absolutos numa condição relativa. Essa é a maioria de nós. Tá? Entretanto, aqueles que entendem que a função do amor ao conhecimento é superior à pressão da dor, acostumam-se a sentir prazer no cultivo do conhecimento. Então, essa é a função dos sábios, é o modo da bondade. Então, quando o ser chega nesse ponto, o prazer desse ser é o cultivo de conhecimento transcendente e a preparação para a sua ascensão. Ou seja, deixar a existência relativa nos corpos de carbono e ascender aos céus, a transcendência. E a pessoa se acostuma ao prazer de pensar dessa forma e de viver condizente com esse objetivo. Isso não quer dizer que a pessoa rompe com suas funções normais de vida. Eu, por exemplo, tenho uma esposa, tenho meus filhos, tenho a minha filha, eu tenho a minha vida particular, eu tenho uma vida absolutamente normal, como qualquer ser humano normal. Só a minha cabeça não está aqui, só isso. Então, assim, a nossa vida continua normal, mas os nossos objetivos é que mudam. Então, tudo passa a ser motivação para a ascensão, se o objetivo for a ascensão. Se não, o resultado vai ser que nós vamos viver de uma maneira redundante e retornante continuamente. A desvantagem é nascer num corpo material de carbono, né? Um corpo de carbono que deteriora em média de 70 a 100 anos e produz essa frustração da decepção, da dissolução. Tá? Então aqui, Krishna está dizendo que Shri Bhagavanuvati aparan bhuya pravakshami gananan uttaman. Uttaman significa elevado, né? Yad ganato amunaya sarve param siddhim itogata. Que volto a lhe explicar essa sabedoria. A minha esperança é de que você comece a gostar de conhecimento. Eu estou tentando, fazendo o melhor que eu posso, mas o que eu posso? Seduzi-lo, envolvê-lo, encantá-lo. Eu não posso, sabe, artificialmente empurrar você para o prazer ao conhecimento. Mas eu posso manter a minha esperança de que a qualquer momento você vai se interessar. É por isso que a coisa tem que ser eterna. Porque você é lento. Então tem que ser eterno. Nós somos muito lentas. Nós somos muito demoradas. A gente, sabe, nós demoramos muito para tomar nossa decisão de ascender. Porque nós ficamos apostando que isso é apenas utópico. Esse é o nosso grande problema. Entendeu? Então eu volto a lhe expor essa sabedoria suprema. O melhor dentre todos os conhecimentos. O melhor, o mais aprimorado, o mais perfeito, o mais assertivo de todos os conhecimentos. Conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema no ato de conhecer. Então, se Krishna está dizendo que os sábios atingem a perfeição cultivando esse conhecimento, será que nós somos superiores aos sábios, que isso não vai dar certo conosco? Krishna vai ter que criar um novo sistema de conhecimento para nos ensinar, porque nós somos superiores aos sábios que alcançaram a perfeição através desse conhecimento. Não acredito nisso, sinceramente. Entende? Eu acho que vai dar certo conosco. Então, é só apostar para ver, ou seja, cultivar esse conhecimento e observar os resultados do cultivo desse conhecimento. Tá? Isso provoca, sabe, a emoção de prazer, de felicidade no conhecimento transcendente. Depois, fixando-se neste conhecimento, não é assim, não é ter esse conhecimento de forma meteórica ou de forma vaidosa, para ficar na prateleira, eu tenho esse conhecimento da Bhagavad Gita. Isso daí não é uma moeda de ouro no fundo do mar. Para que serve um baú de ouro, um baú de moedas de ouro no fundo do mar? Qual é o valor que tem? Ele tem um valor inerte. Ele não vai perder o valor, mas é inútil. Então, ter esses conhecimentos na cabeça, sem que eles sejam aplicados na vida, é simplesmente como um baú de ouro no fundo do mar.
Nós temos que aprender a ser práticos, pragmáticos, a ser laboratoriais, a sermos científicos. Né? A comunidade científica ela vai no laboratório, faz experiências, não deu certo, faz outra experiência. A nossa vaidade intelectual, nossa vaidade humana, faz com que nós sejamos rápidos em pensar que o conhecimento já foi adquirido. Quando vem a vida real, é que você tem que ver como colocar esses conhecimentos na prática. Você é o mestre de si mesmo, você tem que assumir a sua função enquanto mestre de si próprio. Nós aprendemos do mestre, mas você é o mestre mais perfeito, porque você conhece a sua vida prática, você sabe quando tem que aplicar o conhecimento e você tem que usar o conhecimento. Nós temos que colocar esse conhecimento na prática das nossas vidas quando a gente tem situações de extremos desafios. O conhecimento transcendente não é uma questão meramente intelectual para aprender enquanto nós estamos nos falando. Nós acumulamos informação enquanto nós ouvimos. Mas vai ter estágios para que esse conhecimento seja aplicado. Isso é a vida. Esse conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental igual à minha. Nessa situação, ela não nasce, ok? No momento da criação, nem é perturbada no momento da dissolução. Ou seja, por cultivar esse conhecimento, por nos familiarizarmos com o cultivo desse conhecimento, nós adquirimos uma consciência semelhante à do Supremo. Então, nós nos tornamos unificadas com o Supremo, a união com o Supremo, a unidade com o Absoluto. Pelo cultivo do conhecimento, nós nos tornamos unificadas em termos de consciência e de visão de existência. E qual é o resultado consequente disso daí? É que no momento da dissolução do corpo, isso não nos perturba, ou seja, nós não entramos em pânico, em desespero, em medo, em ansiedade. E agora, o que vai ser da minha... Esse medo, esse desespero, essa angústia, tem a ver com a ignorância em relação à nossa natureza transcendente. Por isso nós entramos em pânico com a possibilidade de deixar o corpo. O que é a síndrome de pânico? A síndrome de pânico é uma experiência de pré-morte. São todos os sintomas, vou morrer, e agora o que vai ser de mim? A pessoa entra em desespero. Por que ela entra em desespero? Porque ela está despreparada para essa situação. Então ela entra em pânico. Falta de preparo psicológico para a partida, como se o desespero fosse resolver a situação. O desespero, nesses momentos, só indica que a pessoa ignora o destino, ou ela tem muito medo do destino que ela vai ter. Ela fica com medo. Isso é o que nós chamamos de pânico, que é uma experiência de pré-morte. Então, a preparação para esse momento de ascensão é fundamental, porque esse é o vestibular da vida. A vida é uma preparação, é um cursinho contínuo, você está estudando ali. Mas chega uma hora que você tem que, sabe, ir fazer a prova do vestibular. E vai fazer o quê? Vai chamar a polícia, vai brigar com o mundo, vai... Não adianta. Nós temos que assumir, sabe, que nós somos seres transitórios nessa condição e nós temos que ascender para isso não acontecer de novo. Tem que refazer esse caminho, porque, ó, olha só a confusão que é, olha só o trabalho que dá, gente, pelo amor de Deus, vai voltar a fazer tudo de novo, esse mesmo trajeto? Não, pelo amor de Deus, não dá. Não tem condições mais. Então, eu acho que a gente tem que tomar essa atitude agora. E definitivamente assumir a nossa responsabilidade de ascender, que é o nosso destino. Aqui ele está falando isso. Tá? Então, aquele que tem esse conhecimento, ele não volta a nascer novamente. Ele fala isso muitas vezes, Krishna fala muitas vezes, esse conhecimento trará você a mim. Com esse conhecimento, você não terá que renascer novamente.
E nós, como somos superiores em conhecimento e sabedoria, vamos dizer para ele: será que você está certo? Eu desconfio, eu tenho minhas dúvidas. Pois então, meu amigo, apresente, fundamente as suas dúvidas, pelo amor de Deus, porque vai ficar como isso daí? Eu vou falar uma coisa, você vai falar outra, mas tem que ser, falar, assim, o que nós falamos tem que ser fundamentado. A nossa dúvida tem que ser fundamentada para ser equacionada, senão vai ficar vivendo numa suspeita infinita que faz com que o ser renasça novamente, continuamente. Não funciona. Nós temos que, sabe, mergulhar na causa, definitivamente. Não dá para ficar em cima do muro eternamente. Porque o problema de ficar em cima do muro é sempre voltar a renascer. Não é uma vantagem. A gente está vendo aí que não é uma vantagem. O próprio Jesus dizia, sabe, aqueles que são mornos, né? Não são frios, não são mornos, ficam ali naquela diplomacia ali, tentando tirar vantagem. No final, o muro cai. Não adianta nada. Então, nós temos que assumir essa função aqui, que eu acho que é muito mais interessante, é muito mais inteligente. Nós estamos diante de uma informação de conhecimento que nos, sabe, que nos possibilita fazer um exercício proativo de equacionar definitivamente o problema da existência. E é para isso que nós estamos cultivando o conhecimento. Todo o conhecimento da humanidade inteira, dos sábios da ciência natural, dos teólogos, todo o conhecimento da produção intelectual da humanidade inteira, desde tempos remotos, tem uma única função: equacionar o problema da existência. E aqui nós temos uma pessoa que está assumindo a responsabilidade e diz: venha a mim, que o problema fica resolvido. Bom, vamos fazer uma experiência. Porque vai que isso não é um absurdo e nem utópico. Vamos checar. O problema é que a gente já tem estatísticas. Os que checaram isso antes disseram, funcionam. Eles são conhecidos como sábios, yogis realizados, homens, mulheres iluminadas e muitas outras pessoas anônimas que, apoiando-se nesse conhecimento, alcançaram a paz e a autorrealização. E agora é a nossa vez. Pelo menos, nós temos que admitir que essa possibilidade é real. Sabe? A insinuação de que se trata de uma utopia é perturbadora porque não é produtiva. Essa dúvida contínua, ela não é produtiva. Ela tem que ser equacionada definitivamente. E a imersão tem que se dar de maneira real e consistente, ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Vamos para a segunda parte do compêndio de vídeos e nós voltamos então na sequência, ok? Eu vou passar para a Devi. Verso 12. Om Lobha pravitirarambha karmanam asamaspriha rajasyatani jayante vivridi bharatarshava. Verso 12. Om Lobha pravitirarambha karmanam asamaspriha rajasyatani jayante vivride bharatarshava. Ó melhor entre os bharatas, quando há um aumento do modo da paixão, desenvolvem-se sintomas de grande apego, atividade fruitiva, esforço intenso e desejo e anseio incontroláveis.
Verso 13. Om aprakaso pravritischa pramado moha evacha tasmasyetani jayante vivride kurunandana. Quando predomina o modo da ignorância, ó filho de Kuru, manifestam-se escuridão, inércia, loucura e ilusão. Verso 14. Om Yada Sattve Pravridetu Pralayam Yati Dehavrit Tadotama Vidam Lokan Amalam Pratipadyate. Quando alguém morre no modo da bondade, ele atinge os planetas superiores puros, onde residem os grandes sábios. Verso 15. Rajasi pralayam gatva karma sanji sujayate tatha pralina samasi muda yoni sujayate. Verso 16. Você não falou o significado. Verso 15. Rajasi pralyalam gatva karma sangi sujayate tatha pralina samasi muda yoni sujayate. Quando alguém morre no modo da paixão, ele nasce entre os que se ocupam em atividades fruitivas, e quando morre no modo da ignorância, nasce no reino animal. Verso 16. Karmana sukrita syahu sadvikam nirmalam phalam rajasastu phalam dukam agyanam tamasa phalam. O resultado da ação piedosa é puro e se diz que está no modo da bondade, mas a ação feita no modo da paixão resulta em miséria, e a ação executada no modo da ignorância resulta em tolice. Verso 17. Om Tadvat Sanjayate Gyanam Raja Solobaevacha Pramada Mohotamaso Bhavato Gyanamevacha. Do modo da bondade, desenvolve-se o verdadeiro conhecimento. Do modo da paixão, desenvolve-se a cobiça. E do modo da ignorância, desenvolve-se a tolice, a loucura e a ilusão. Verso 18. Urdvam gachanti sadvasta madhye tishtani rajasa jagyana guna vritrista ado gachanti tamasa. Aqueles situados no modo da bondade gradualmente elevam-se aos planetas superiores. Aqueles no modo da paixão vivem nos planetas terrestres. E aqueles no abominável modo da ignorância descem para os mundos infernais, ou para os mundos inferiores. Verso 19. Om Naryam gunebhyaha kartaram yada drashtanupashyati kunebhyascha param veti madbhavam sodigachati. Quando alguém vê corretamente que em todas as atividades o único agente que está em ação são esses modos da natureza, e quando conhece o Senhor Supremo,
que é transcendental a todos esses modos, ele então alcança minha natureza espiritual. Verso 20. Gunanitan atiyatrin dehi deha samudbhavan janma mrityu jada duker vimuktu nitamashnute. Quando é capaz de transcender esses três modos associados com o corpo material, o ser corporificado pode liberar-se do nascimento, da morte, da velhice e dos sofrimentos que são inerentes a eles, e mesmo nesta vida pode gozar o néctar. Verso 27. Arjuna uvacha Karlingastringunanetam atito bhavati prabho kimachara katam chaitam stringunanati vartate. Arjuna perguntou: ó meu querido Senhor, através de quais sintomas reconhece-se quem é transcendental a estes três modos? Qual é o seu comportamento? E como ele transcende os modos da natureza? Muito bem. Acho que estou com um eco. É que o seu microfone está aberto, David? É o seu mesmo, né? Muito bem. Olha só. Vamos pegar aqui. Vamos entrar. Olha, acho que vamos entrar numa controvérsia aí, hein, David? Vamos ver. Temos 20 minutos ainda, 25 minutos. Acho que dá para abrir, né, fazer né, gerar um pouco de caos e acho que dá tempo de reorganizar novamente. Vamos lá. Pega o verso 15. Vamos trazer uma polêmica aí. Olha só. Eu acho que muitos de vocês devem estar acostumados com os conceitos trazidos, principalmente pelo professor Denis, que no nosso caso aqui, no Ocidente, o pseudônimo é o professor, o mestre Allan Kardec, né, na questão do processo da transmigração. Eles não admitem a possibilidade de um regresso da forma humana para a forma animal. Tá? Então é muito comum isso. Eu não sei se vocês estão acostumados com isso daí, tá? Não está na pauta da teologia ou da doutrina kardecista a possibilidade do regresso, né? Da reencarnação e tal. Conceito de reencarnação, que a alma não voltaria nas formas animais. Então vamos lá. Olha só, aqui está falando o seguinte esse verso. Rajasi pralayan gatva kama sangishu jayate tata patinasthavasi udha jonishu jayate. Quando alguém morre no modo da paixão, ou seja, quando alguém deixa o corpo influenciado pelo modo da paixão, ela renasce entre os seres humanos novamente, tá? E quando ela deixa o corpo no modo da ignorância, nasce entre os animais. Ok? A gente tem que lembrar do seguinte, essas afirmações, primeiramente, elas não são absolutamente genéricas. O modo da paixão é dividido em 3 etapas. Paixão básica, paixão média e paixão elevada. A paixão elevada já está chegando no modo da bondade. O modo da ignorância, você tem ignorância radical, ignorância média e a ignorância que já está não está tão ignorante assim. Tá? Já está querendo deixar de ser a ignorância. Então, quer ver só? Aqui está dizendo que, eventualmente, pessoas que deixam o corpo na condição de ignorância podem renascer nas formas animais. Então, vamos fazer um testezinho para ver se isso seria possível. Por exemplo, vamos pegar um exemplo típico de um cachorro, de um cão. Um cachorro. Até hoje aqui, um amigo meu parou o carro aqui, ele tem um gato. Há 17 anos, o gato está com probleminha de saúde, está levando a veterinária, aquela coisa toda, e está lá com o gatinho, né, no braço. Ok?
Em alguns países, esses animais são comida. Eles são comidos, literalmente. Eles são criados para serem vendidos como comida. As pessoas matam e comem. E aqui, na nossa região, nós não temos esse hábito. Os cachorros, por exemplo, né, também, em algumas partes da Ásia, é assim. Eu já entrei no supermercado de um país asiático que tinha todos esses animais sendo oferecidos na prateleira no supermercado, cães e gatos. Tinha outros tipos de animais também. Mas cães e gatos eram oferecidos como alimento. As pessoas compravam, pagavam no supermercado e levavam para casa, cozinhavam e comiam exatamente como os brasileiros fazem com qualquer outro tipo de carne. Então, agora, se não houver karma, por exemplo, de acordo com as leis do karma, os animais não geram karma porque são ignorantes. Então, o leão comendo a zebra não está cometendo violência, porque está no padrão. Eles são animais, são ignorantes, então eles não geram karma. Então, se os animais não geram karma, que justificaria um cachorro ser criado numa gaiola e espancado vivo, colocado num caldeirão com água quente para ser esfoliado vivo, e um outro cãozinho ser cuidado com todo o amor numa família carinhosa? O que definiria os destinos desses dois animais? Em que um tem uma vida real, celestial, ou mesmo os animais aqui, os cães nossos aqui que vivem soltos, por exemplo, chamados vira-latas, eles têm uma vida social. Eles não são, normalmente, eles não são caçados para serem comidos, devorados. Tá? Agora, normalmente os cães são, né, vivem em casa e são bem cuidados, etc., porque nós temos esse hábito de cuidar dos cães aqui. Mas em outros lugares, tem documentários, se vocês quiserem assistir, né? Assim, é um pouco chocante, mas mostra como são as fazendas de cultivo desses animais para abate. É uma vida... Se a gente fôssemos repórteres e entrássemos lá e perguntasse para um daqueles animais, desses cães, desses gatos, senhor, senhora, qual é a sua visão dos seres humanos? Eles diriam, eles são os verdadeiros demônios. E nós estamos no inferno. Agora, o que justifica esses animais terem esse tipo de vida e outros terem um outro tipo de vida totalmente celestial? Se não houver organização no universo, se for tudo aleatório e caótico, então também há injustiça na criação. Se houver uma organização, então tem algo que explica esse fato. Ok? Quer perguntar alguma coisa, David? Eu posso dizer algo? Eu posso responder? Posso dizer? Você quer comentar alguma coisa? Opinar sobre isso. Por favor. Então, porque segundo a lei do karma, o que eu entendi segundo a lei do karma é que os seres humanos, todo mundo gera karma, né, com as suas atividades. Os seres humanos que geram um karma muito negativo, para poder purificar e pagar esse karma, eles vão para espécies inferiores, e aí eles vão passar por essas crueldades que fazem aos animais. Faz sentido isso? Em alguns casos, justifica. Por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, qual o destino, um destino que justificar, porque almas inocentes passar por isso não faz sentido. Existem muitos infratores, poderiam passar por isso para atender a demanda de alguns seres humanos que querem comê-los. Imagine, por exemplo, o caso de um serial killer que sequestra crianças, estupra crianças, mata essas crianças, devora essas crianças e passa a vida inteira sem nunca ser identificado, ou mesmo que são identificados.
Nós não temos um sistema aqui que possa devolver a essa pessoa os sofrimentos que ela causou. Não há, vai fazer o quê? Forca. Você vai matar a pessoa. Qual é a relação que isso tem? Vai manter uma pessoa presa? Qual é a relação que isso tem? Não há punição humana que justifique a devolução do sofrimento que esse ser causou em outros seres. Esse ser, ele é, então, segundo o que nós estamos falando aqui, de como é a orientação védica, essas almas hediondas, no modo de uma ignorância absoluta, são alocadas para formas animais, onde elas passam por esses processos de sofrimentos, e isso também devolve à humanidade algum serviço, porque alguns seres humanos precisam comer esse tipo de coisas e querem comer carne. Então, eles são também servos da humanidade. Eles vão lá para servir a humanidade, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, sofrem as consequências às quais eles são submetidos. Por exemplo, se a gente pudesse entrar, por exemplo, imagina que os porcos, de repente, conseguem falar. Nós somos repórteres e vamos aos porcos e perguntamos: senhor porco, senhora porca, como é que está a sua vida? O que vocês acham da vida de vocês? Infernal. E os seres humanos? Quer mesmo que eu responda, senhor repórter? Então, quer dizer, é que eles não têm voz ativa e eles não podem dizer a situação, mas se nós pudéssemos transfigurar isso daí, seria isso. Agora, essas almas que estão sofrendo essas condições, se elas forem absolutamente inocentes, então o universo é caótico. Não há justiça. Ok? Tem alguns outros detalhes do funcionamento desse mecanismo que eu não vou entrar aqui em detalhe aqui nesse ponto. Se houver, de repente, para não estourar aqui o horário, numa outra ocasião, de repente eu posso abordar isso aí na próxima aula, mas da lógica, de um dos fatores que justifica essa lógica é que você tem um trabalho, por exemplo, porque o que o universo quer? Ele quer que a pessoa... Imagina, por exemplo, vou só dar uma sugestão hipotética aqui, tá? Isso é só uma hipótese, eu não estou falando que é isso daí, mas faria sentido. Imagine um político que rouba dinheiro da merenda escolar. As crianças, algumas delas morrem por desnutrição. As mães sentem um pesar enorme por ver seus filhos morrendo por falta de alimento, e o político está tirando o dinheiro dele para passear, para jogar ou para desfrutar com as mulheres. Esse político não é preso, não tem nada, e ele abandona o corpo. Nascer como galinha, botando ovos para servir à humanidade, justificaria devolver o dinheiro roubado. Não estou dizendo que é isso, mas se eu pudesse decidir o destino de uma pessoa assim, nascer como galinha de granja não seria totalmente irreal. Para cada ovo botado para a humanidade, um valor equivalente. Se precisasse nascer ali umas 200 vidas como galinha, tudo bem. Afinal de contas, o universo é eterno e a dívida tem que ser paga mesmo. Então, assim, o que acontece é que tem que ter um sistema de devolução dos prejuízos causados à humanidade, de alguma forma. E, ao mesmo tempo, o ser precisa assimilar o conhecimento de que o sistema de karma é para repreender comportamentos abusivos. Então, se você tem um sistema em que o ser assimila pelos processos... Porque vamos colocar aqui, um psicopata, um serial killer, um psicopata, o que falta nele? Falta algumas substâncias, até biológicas, mesmo físicas, que faz com que ele não tenha empatia. Então, ele causa dor aos demais, para ele está tudo bem. Ele sente até prazer produzindo sofrimento aos demais. Então, isso é falta de um ajuste técnico. Então, tratamentos de choque, para ajudar as substâncias a serem produzidas, seria interessante. Então, um tratamento de choque equivalente. Esse ser passa por tratamentos de choque e retorna já com condições de ser um ser humano. E, passando por esse tratamento de choque nas formas animais,
é mais até compassivo com o ser, porque fica no inconsciente depois. O resultado que o universo quer é apenas que esse ser aprenda, não que esse ser necessariamente sofra eternamente. Então, um tratamento de choque que produza a capacidade de ter empatia justifica um processo de educação com um pouco de, talvez, punição, nesse sentido. Então, eu estou apenas colocando algumas possibilidades que dariam coerência ao fato de que certos animais sofrem. E essas almas que estão sofrendo não podem ser almas inocentes, porque senão Deus estaria sendo permissivo que almas inocentes sofressem condições apenas para cumprir uma demanda da ignorância da humanidade. Não é necessário. Há almas suficiente disponível para cumprir essas funções. Então, elas cumprem a função, purificam-se do egocentrismo radical que as tornam psicopatas, capazes de produzir sofrimentos nos demais sem sentir nenhum remorso, um tratamento de choque para desenvolver essa empatia. E já que há seres humanos que ainda necessitam comer esse tipo de alimentos, então, compensar essa demanda com voluntários e involuntários na ignorância justificaria. Agora, nós podemos colocar da seguinte maneira: então nós estamos justificando esse sofrimento de forma alguma. Por quê? Ao permitir que esses sofrimentos aconteçam, nós estamos mantendo uma cadeia de eventos que nos afeta também aqueles que não querem essa situação, como, por exemplo, o governo, quando vai construir uma penitenciária, por exemplo, ele escolhe uma cidade. Tá? Nenhuma cidade quer ter uma penitenciária como vizinho. As cidades não querem ter prisões próximas. Aqui, por exemplo, na cidade de Taubaté, é uma das cidades consideradas mais violentas do país. Não parece uma cidade, porque temos uma penitenciária que eleva essa estatística. Então, as cidades não querem ter penitenciária. Então, se nós, os seres humanos conscientes, não queremos ter almas hediondas pagando pena aqui entre nós, nós precisamos cultivar um conhecimento humanitário para que não essa condição de termos penitenciárias no planeta Terra sejam eliminadas, porque essas condições hediondas são como ter penitenciárias como vizinhos. Então, vem almas de todas as partes pagar pena nessas condições. E não são almas, entende, auspiciosas. Porque viver sob a condição em que esses animais vivem, como se fossem no inferno, e depois sofrerem de uma maneira brutal, violenta, e serem devoradas no final, é bem um filme de terror para eles. E cultivar esse tipo de relacionamento com essas almas não é bom para nós. Afeta todos coletivamente. Então, o que nós precisamos fazer? Elevar o nível de conhecimento da humanidade para que essas penitenciárias existenciais saiam do planeta Terra. Não haja prática de violências e nós não vamos precisar receber almas dessa natureza para cumprirem pena aqui próximos de nós. Então, é isso que se fala de evoluir a humanidade, tem que erradicar a violência. Para isso, aqueles que são com conhecimento, aqueles que têm conhecimento, devem ensinar os demais a terem também conhecimento para que o nível de cultura e de paz na humanidade se estabeleça como um fato irrevogável. E aí, esses tipos de almas não são produzidas, nem tampouco são incentivadas, e tampouco nós recebemos esses visitantes que são presidiários para cumprir penas nessas condições, que alimentam um sistema em que todos pagam a conta no final.
porque gera karma coletivo. E nós pagamos também. Então não é bom. A gente não é que nós somos insensíveis em relação ao sofrimento dessas almas. São almas, fazem parte da nossa família, mas estão em condições de ignorância. Então, como que nós combatemos essa ignorância? Com conhecimento, ensinando, falando, se arriscando para ensinar. É o nosso Dharma. É a nossa responsabilidade. Ok? Nós estamos terminando aqui. Depois, se alguém quiser perguntar sobre esse assunto, quiser, né, mexer nesse assunto aí, tá? A gente vai estar aqui disponível. Agora, eu queria trazer aqui o verso 18, rapidamente, David, só para contextualizar uma coisa aqui. Esse verso, olha só, tá 18. Bota só no significado, tá bom. Ó, ok. Aqueles situados no modo da bondade, gradualmente elevam-se aos planetas superiores. Aqueles no modo da paixão vivem nos planetas terrestres, né, que renascem como seres humanos. E aqueles no abominável modo da ignorância descem para mundos infernais. Nesse caso, um matadouro é a réplica de um mundo infernal, para aquele que está vivendo ali. Agora, também há os planetas inferiores, onde a condição de vida é ainda inferior à humana, onde os seres ali, onde as pessoas, elas são mais brutais, mais violentas, onde as relações são brutais, são violentas, são agressivas, são inferiores. Então, essas almas que cultivam comportamento violento e ignorante precisam ser alocadas. Elas não são compatíveis com a convivência com os seres humanos que estão ascendendo, que estão evoluindo. Então, na medida em que um planeta evolui, essas almas que não se adaptam à evolução são alocadas para planetas inferiores, ou regiões inferiores, onde elas vão conviver com seres do mesmo nível que elas. E aquelas almas que não se adaptam mais a conviver com, né, os seres humaninhos, cultivando o conhecimento e modo da bondade, vão ser alocadas para viver com almas, com seres, pessoas equivalentes no nível de moral e consciência. Então, eles sobem. Essa é a prerrogativa do cultivo, a meritocracia no cultivo de conhecimento. As almas recebem aquilo que cultivam. Agora, nós, que estamos evoluindo, que estamos adquirindo conhecimento, que temos sabedoria, nós temos uma responsabilidade com a humanidade. Não adianta pensarmos em termos locais, individuais. Eu estou evoluindo. Nós passamos a ser, de fato, evoluídos quando nós incluímos na nossa composição de evolução a humanidade. Isso é Dharma. A responsabilidade que quem tem conhecimento é transmitir os conhecimentos para aqueles que estão na ignorância, porque mantê-los na ignorância significa que você, como sábio, não está completo ainda. A maturidade não chegou. Tá? Outra coisa, quando se fala aqui infernais, é uma tradução. A gente pode utilizar esse termo também, porque, por exemplo, como eu estou dando esse exemplo aqui, de a gente fazer uma experiência virtual, de entrar no mundo dos animais que são abatidos nos matadouros, que são cultivados para serem, né, imagina a situação em que eles vivem. Os seres humanos seriam classificados como o quê? Do ponto de vista dessas almas. E é isso que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos? Não, de forma alguma. Nós temos a responsabilidade de tornar o mundo melhor. Isso é uma questão moral. Ok? Bom, para complementar isso daí, vamos lá, David, para o último verso 27, por favor, para a gente finalizar aqui, então. Eu vou até aproveitar aqui, quer ver só? Aqui está sendo dito o seguinte. Ó, meu querido Senhor, Arjuna, finalmente, né, para finalizar o capítulo, ele pergunta, meu querido Senhor, ó pessoa, né, querida, através de quais sintomas
Reconhece-se quem está transcendental a esses 3 modos. Qual é o seu comportamento? E como ele transcende aos modos da natureza? Porque, supomos que eu queira ser transcendente. Como que eu vou identificar se eu estou ascendendo ou não? Como se comporta uma pessoa transcendental? Né? Eu vou aqui propor que a nossa professora de mantras, a Devi, ela é também terapeuta Ayurveda, que lida muito com os 3 modos, os doshas. Explique esse verso porque ele parece ser um pouco misterioso, mas quem sabe, né, você não consiga resolver para nós, Devi. Ah, Devananda. Sempre desafios aí. Bom, na verdade, eu tive a grande chance de poder encontrar alguns seres transcendidos, né, alguns sábios na Índia. E eu diria que os sintomas de quem é transcendental aos modos é um ser que está situado no conhecimento realizado, ele está convencido, ele tem uma assertibilidade quando ele fala, né? Esse conhecimento, ele já está integrado nele, o conhecimento. E outro sintoma importantíssimo é que é um ser que ele está cheio de amor e de compaixão. Ele vê o condicionamento da alma condicionada que sofre e ele quer liberar o mundo inteiro. É assim que eu vejo o sintoma de alguém que é transcendental. Pode ser? Muito bem. Uma definição bastante convincente, coerente. Aqueles que são transcendentais aos 3 modos, ao modo da paixão e da ignorância, está situado no modo da evolução. Primeiro, são pessoas que, ao falar, sabem o que deve ser feito, qual é o dharma que eles têm que fazer, eles entendem a responsabilidade que têm para com a humanidade, eles compreendem o sofrimento da humanidade, a ignorância em que a humanidade está inserida, e, ao mesmo tempo, a preocupação principal dele é evoluir e educar a humanidade para que ela saia da condição de ignorância. E, ao fazê-lo, o faz com confiança e assertividade, porque o conhecimento produz coerência. Evolução é uma questão de coerência. E esse é o sintoma de uma pessoa que está ascendendo ou transcendendo a condição inferior da existência. Ok? Muito bem, agora são 21 horas e 32 minutos. Nós vamos, então, pausar aqui a nossa dissertação de hoje. Eu sei que talvez eu tenha aí esbarrado em algum princípio teológico de alguns de vocês. Eu sinto muito. Já tive algumas dificuldades com algumas pessoas no passado por conta disso. Mas, infelizmente, eu não tenho como fazer uma abordagem dessa natureza sem necessariamente... O que acontece é que não há, dentro do próprio conhecimento védico, o que não há é uma involução existencial. E, por exemplo, o ser não volta a ser um animal. Ele simplesmente é aprisionado na condição animal e depois ele volta na condição humana em que ele estava. É como um prisioneiro, por exemplo. Quando a pessoa vai presa, ela perde todos os direitos legais. Os objetos ficam retidos, ela não tem direitos políticos, ela não tem direitos sociais, ela não pode ir a festas, enfim, ela fica presa. Mas ela não deixa de ser um cidadão do país. Quando ela cumpre a pena dela, ela retorna e retoma os direitos legais. Ela pode votar, pode andar, pode pegar ônibus, pode pegar o metrô. Volta novamente os mesmos direitos. Então, eventualmente, a alma ela é alocada em condições infernais, passa pelo processo purificatório por tratamento de choque, desenvolve o sentimento de que a vida
ou o sentimento de empatia, que é o necessário para conviver com outros, ou desenvolve a capacidade de sentir que não é legal produzir sofrimentos aos demais, quando ela retorna à forma humana, a vantagem é que ela tem a condição de empatia ativada por processos de terapia, sem ter a lembrança de como foi essa terapia. O que é um processo que produz compaixão no ser. Ele aprende a desenvolver compaixão, ou compaixão não, a empatia, e não tem a função da lembrança de como foi o tratamento. E, às vezes, esses processos são necessários. Tá? Mas, bom, eu estou agora disponível para ouvir, a palavra está aberta, e se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, mas fica, então, formalmente concluída a nossa dissertação de hoje. Ok? David, você poderia, por favor, acompanhar o processo das perguntas, por gentileza? Que eu acho que não estou conseguindo visualizar aqui, tá? Tá, o Lucas tem uma pergunta. Pode falar, Lucas. Deixa eu ligar, só um minutinho, Lucas. Deixa eu... Pronto. Oi. Tá ouvindo bem? Eu fiquei curioso em um momento que você comentou o seguinte, na questão do ciclo dos animais, que os animais que têm a ignorância, então que eles matam para sobreviver, tem a violência, tem toda, né, o que a gente já tem ouvido na questão do desenvolvimento, do entendimento, né, do conhecimento e tal. E aí, dentro do conjunto do que você falou hoje, sobre nós sermos seres humanos que temos mais conhecimento, mais inteligência, então a gente, por conta desse comportamento de violência, ou na questão da alimentação, de matar os animais e coisa e tal, a gente tem a tendência em voltar no ciclo, né, do renascimento. A minha pergunta fica da seguinte forma, eu entendo a questão da ignorância e da questão do conhecimento como, obviamente, duas pontas, né, do pensamento, da cognição humana. Foi algo que eu e a Carla, a gente conversou um pouco esses dias. Como é que funciona nessa questão, por exemplo, nós, seres humanos, nós em algum momento tínhamos que fazer a caça para se alimentar, né, do animal, da carne, coisa e tal, e então, assim, esse ato, em algum momento, ele não seguia esse rito da ignorância com o conhecimento, assim, o que difere hoje? Lógico, a gente tem uma indústria que tem um procedimento muito mais violento, né, no processo, mas o que difere, né, essas duas partes, da ignorância e do conhecimento, nesse modo atual nosso que a gente tem? Não sei se faz sentido a pergunta. Não, faz sentido sim. O universo, ele é um sistema educacional por algoritmo. Tá? Então, ele funciona tudo por algoritmos. Na medida em que você tem um grupo, né, assim, ele tem um coeficiente, um nível de consciência, então ele será responsabilizado de acordo com o nível de consciência que ele tem. Né? Então, na medida em que ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai ampliando a sua capacidade de visão, ele vai se responsabilizando automaticamente. Igual uma criança que vai crescendo e vai se tornando um adulto, ele vai se responsabilizando gradualmente. Né? Então, né, os nossos ancestrais nas cavernas, caçando, aquilo era absolutamente normal, estava dentro da pauta. Eles não eram responsabilizados por isso. De certa forma,
né, de certa forma, assim, a gente até pode dizer que os nossos ancestrais escravizando os seres humanos, escravizando entre si, né, assim, não dá para fazer um julgamento moral deles com base na nossa evolução atual. O que a gente pode compreender é que é aquela situação local ali. Por exemplo, só para ter uma ideia, eu até mencionei isso aqui outro dia, o professor Isaac Newton, ele era comerciante de escravos, ele tinha uma empresa de comércio de escravos, e ele fazia investimento na bolsa de, tipo, bolsa de valores que tinha em Londres lá, e tal, e ele tinha uns navios, ele mandava os navios para a África, ele tinha uns funcionários, compravam os escravos e levavam para a América, e ele ganhava muito dinheiro com isso, até que teve um problema lá, tal, e deu um problema de lucro, ele perdeu dinheiro, ele parou, mas ele era comerciante de escravos, entende? E é um gênio da humanidade, né? Então você vê que, assim, a situação daquele momento era algo absolutamente normal, então a gente não tem como fazer um julgamento moral dele com esse comportamento, a gente acha que é totalmente esdrúxulo, né? Mas é uma condição de ignorância da humanidade, e o professor estava envolvido nessa história toda aí. Agora, na medida em que os intelectuais, os observadores, os filósofos, os teólogos, as pessoas com um pouco mais de visão, de sensibilidade, começaram a questionar esse comportamento humano, então ele foi também automaticamente assumindo responsabilidades. Então, assim, aí isso gera já um karma moral, e karma moral, ele é devolvido de acordo com a condição do ser, né? Então, assim, agora, o fato de haver uma ignorância também não significa necessariamente que não haja um compartilhamento da consequência dessa ignorância, né, para o grupo. Então, assim, você vê que as condições de vida nesse período também não eram lá, né, essas coisas. E, eventualmente, se sofre as consequências disso. Então, na medida em que o ser vai evoluindo, ele vai assumindo responsabilidade moral com a educação do grupo em geral. E se ele não o faz, ele participa do processo do karma coletivo. Se ele o faz, ele fica isento. Então, ele evita o próprio assimilação de karma coletivo e, ao mesmo tempo, se ele quer proteger os seus correlatos próximos, ele transmite conhecimento e ensina aos demais o que tem que ser feito do ponto de vista moral. Se vai dar certo ou não, se as pessoas vão ouvir ou não, se a humanidade vai ouvir ou não, isso é outro assunto. Ele, o ser que tem consciência, tem o dever moral de informar o que está errado. E ele fica isento da responsabilidade, da consequência da ignorância e da persistência na violência e da ignorância da humanidade. Então ele fica neutro. Ele fez a parte dele. Agora, se ele vê a ignorância, participa dela, é conivente com ela e se cala, ele se torna avalista e ele sofre as consequências junto. Entende? Então, assim, o processo de evolução ele vai sendo, de fato, né, gradual. Mas o dever moral daqueles que têm conhecimento, consciência, é de informar aqueles que estão em estado de ignorância. Uma pessoa que está em ignorância, que não entende que é violência, ele não será naturalmente responsabilizado a esse nível. Entende? Seria incongruente. Uma pessoa que simplesmente ignora que, por exemplo, a alimentação com carne é violência, é agressiva, é karmática, uma pessoa que ignora isso daí, ele não vai ser responsabilizado no mesmo nível de uma pessoa que tem conhecimento e o faz, por mero prazer e distração. Né? Então, assim, a gente tem uma compreensão de compaixão daqueles que estão em ignorância e o fazem, porque eles simplesmente estão em ignorância, como Jesus dizia, perdoa-os, porque eles estão numa situação de ignorância. Mas o meu dever é ensinar isso a eles. Então, da mesma forma, isso, né, acontece. Agora, você vê que, por exemplo, há 200 anos atrás, 300 anos atrás, vamos colocar assim, há 2000 anos, assim, era uma diversão pública pegar pessoas, espetar pessoas e colocar betume nelas e acendê-las como tochas para iluminar os estágios onde eram feitos as lutas de gladiadores. Era muito comum, os estádios eram iluminados com tochas humanas queimando, e aquilo era simplesmente normal. É praticamente uma sociedade inteira de psicopatas, de matadores, de gente, tipo assim, muito séria. E eles eram gênios da construção, da arquitetura, da filosofia, mas veja a condição. Nós superamos isso.
Isso quer dizer que nós evoluímos. Nós não fazemos mais isso. Isso está totalmente fora da nossa pauta. E isso significa o quê? Nós evoluímos. Há 200 anos atrás, 300 anos atrás, a distração das famílias de classe média era ir na igreja pela manhã, sentar nas padarias em frente aos pelourinhos para negociar homens, seres humanos, crianças, separar crianças de mães, escravos, e ver, eventualmente, castigá-los em público. Era uma distração, era uma diversão familiar. Tomar o café da manhã naqueles, né, e próximo dos pelourinhos, onde eram comercializados os escravos. 200 anos depois, nós não fazemos mais isso, está completamente fora da nossa pauta. Pode ser que alguém faça isso escondido, mas não é mais algo que a gente faz. Isso quer dizer o quê? Nós evoluímos. Então, assim, mas assim, os escravos, né, depois os negros, eles eram considerados como seres que não tinham alma, ou eram uma alma inferiores, como as mulheres também. Os índios, eles eram considerados almas, eles não eram considerados almas, tinha uma divisão que eles eram criaturas de Deus. E porque eles eram criaturas de Deus, não eram almas. E porque não eram almas, podiam ser escravizados, maltratados, etc., essa coisa toda. O conceito, né, permitia violência sobre eles. Agora, o nosso conceito é de que os animais não são almas, e por isso nós abusamos do nosso livre-arbítrio, do nosso poder sobre eles, e fazemos com eles uma experiência, para eles, infernal. Mas isso vai passar, é uma questão de tempo. Nós evoluímos. E, ao evoluir, nós superamos e ensinamos outros a superarem. A tendência das civilizações superiores é que elas se tornam pacíficas. Na medida em que elas evoluem, elas se tornam cada vez mais pacíficas. Ok? Aí eu já não estou falando necessariamente, respondendo apenas para você, tá, Lucas? Eu estou dando uma explicação genérica, eu sei que, tá? É assim, a questão genérica do conhecimento humano, né? Que nós precisamos alcançar esse nível de evolução. A Carla também tem uma pergunta. Pode falar, Carla. Boa noite. Devananda tem uma pergunta, uma dúvida sobre a questão dos animais também. E os animais que são dóceis, que vivem livre na natureza, os pássaros nas florestas, ou os animais domésticos que são bem tratados e têm todo um comportamento muito dócil, próximo ao humano, eles também são almas de humanos ou de pessoas? Como que é isso? Existem almas que são almas de animal, por exemplo? É uma ignorância minha, eu não sei. Eles podem ser sempre animais? São de duas classes, né? Eles são de duas classes, na verdade. Eles têm aquelas que são almas que vêm dos reinos animais, estão fazendo estágios entre os humanos para aprender a serem os próximos humanos, e existem aqueles que são, vamos dizer assim, são infratores do bem, tipo assim, não só estão ali pagando uma, vamos dizer ali, né? Tipo, estão pagando ali uma reaçãozinha kármica, mas dá para tolerar, entendeu? Não são assim perigosos, não são agressivos, não são assim sérios, eles só vacilaram, deram os vacilos deles e estão cumprindo uma penazinha ali, de boa, depois voltam. Tá tranquilo. E tem aqueles que são, de fato, que vieram dos animais, as almas que estão ascendendo gradualmente e que se misturam entre os infratores, que são animais, porque como eles estão todos na mesma categoria, a gente não vê muita diferença aqui, mas o algoritmo está rastreando cada um deles para as diferentes funções. E a energia deles, né? Por exemplo, eu sou amante do mergulho, né? Mergulho muito, então as tartarugas, os golfinhos, ou até animais que às vezes não são tão fofinhos, mas que têm toda uma energia que encanta, que embeleza. Então, assim, eu não consigo imaginar como infratores. Então, normalmente os animais da natureza, né? Eles não, assim, sabe? Eles
eles não são infratores, eles estão são só alminhas que estão, sabe, estão ascendendo gradualmente, né? E aí você vê a inocência, a docilidade, você sente essa energia, né? Normalmente os infratores nascem entre os humanos e são submetidos a condições desumanas. Tá? Agora, cabe a nós orientar a humanidade para parar com isso. Sim. Porque aí o que acontece? Os infratores, eles não são trazidos para cá para sofrerem aqui, eles vão para lugares equivalentes, a gente não vê onde eles são a terapia deles. E a gente convive só com uma boa vizinhança. Mas para isso, é preciso que a gente eleve o conteúdo de coeficiente de conhecimento da humanidade em geral. Vai demorar um pouco? Vai. Mas nós estamos nos imunizando do karma coletivo, do erro cometido pela humanidade em geral, porque nós estamos fazendo o nosso dharma de informar, não é legal, tem que parar. Então, até a interação positiva entre humanos e animais com respeito, não só de não se alimentar, mas de proteção ao meio ambiente, tudo isso também traz esse dharma positivo, de uma interação positiva em que eles também nos tocam através da existência deles. Com certeza, com certeza. A nossa posição é de compaixão sempre, mesmo com os infratores. Eles já estão sofrendo as consequências, né, da infração. E a nossa condição de conhecedores é aliviar os sofrimentos deles, cooperando com o processo de recuperação deles, porque na medida em que eles também sentem alguma ternura, isso fica registrado no processo da memória e tal, então contribui com a recuperação desses seres conscientemente. E nós estamos cumprindo a nossa missão, né, de líderes das raças, porque o ser humano, eles são os líderes de todas as raças. E na medida em que os seres humanos, como seres humanos, lidam com as outras espécies, as outras raças, isso produz uma harmonia coletiva ou uma desarmonia. Né? Você vê que, por exemplo, a alimentação com as vacas, a produção de vacas para alimentos, é a principal causa de destruição da camada de ozônio, que pode causar desastres ecológicos terríveis, tsunamis, vários tipos de sofrimentos por conta da destruição da camada de ozônio, que gera hiperaquecimento, e esses fenômenos todos são consequências de karmas coletivos produzidos pela opressão de sofrimento gerado. Não é uma coisa que eles sofrem, todos nós sofremos. Então é um processo coletivo. Né? Carolina, você quer comentar alguma coisa? Não, eu levantei a mão sem querer, desculpa. O Bhakta Chandra, ele escreveu. Eu vou ler aqui o que o Chandra escreveu, Bhakta Chandra. Ele diz: não teriam aqueles animais que estariam evoluindo da série mineral e vegetal no PhD da alma, não seria esse caso de animais bonzinhos? É isso mesmo, é isso mesmo. A consciência, ela é o sistema é que, né, a diva, ela permanece na transcendência, a consciência é absorvida num processo de decantação. Esse processo de decantação é ser igual ao filtro, né? Você pega um filtro, você vai querer fazer um filtro para purificar água. Você coloca lá pedras, depois vai refinando né? Assim, o sistema, né? As pedras maiores, depois as pedrinhas menores, aí vai areia, então e aí a água vai, então, passando e vai se decantando ali. Então, os reinos minerais, animais e vegetais é o primeiro processo de decantação da alma, do ímpeto de poder e domínio que ela tem. Então, ela vai viver isso daí, nessas condições. Quando elas estão já mais decantadas desse ímpeto de domínio e de poder, elas assumem formas de animais mais dóceis, porque elas já estão decantadas desse ímpeto de domínio. Então, ela, enquanto ela está mais grosseira, o ímpeto de domínio vai ser nascer como os predadores. Quando ela já passa por esse processo de viver como predador por um período,
ela decanta esse desejo de dominar e devorar os demais ao redor. E então ela vai migrar para outras formas mais suaves, mais dóceis. E dessas formas mais suaves, mais dóceis, quando a alma já está mais ou menos, vamos dizer assim, né, numa faixa em que é possível ela ser emancipada, então ela vai para as formas humanas. E nas formas humanas, ela vai adquirir a inteligência. E isso é poder. E, ao mesmo tempo, ela ainda tem impulsos biológicos. Dependendo da qualidade do grupo humano, esses impulsos biológicos serão superados ou serão incentivados. No ambiente onde você tem muita matança, esses impulsos biológicos, eventualmente, eles são incentivados. Aí você tem predadores entre humanos. Você tem predadores com inteligência humana. E aí o resultado que dá são essas pessoas loucas que a gente vê, entendeu? Então isso é um problema. É como, por exemplo, se você tem uma família bem estruturada, uma criança ali vai crescer educada e tal, etc. Mas se você tem uma família desestruturada, violenta, agressiva, então você, de repente, está formando o próximo abusador lá na frente. Então, dependendo da condição da humanidade, ao receber esses animais, essas almas que vêm dos reinos animais, eles serão emancipados rapidamente a uma cultura de evolução, ou eles poderão transitar entre os dois mundos, só que com uma inteligência humana, o que os tornam perigosos. Então a gente tem que... Vocês lembram daquele... Ele está preso aqui próximo, aqui na penitenciária de Tremembé. Ou aquele cara que era o maníaco do parque, o chamado assassino do motoboy. Então, tem um documentário sobre ele na internet. E ali, o repórter perguntava, por que acontece com você? Por que você faz isso, cara? Para com isso, meu. O repórter, até foi engraçado, porque o repórter queria falar que você tá louco. É claro que ele tem problemas mentais, né, o cara. Então, mas aí o repórter depois falou, não, por que você faz isso? O que você acha, a sua avaliação? Aí ele conta a história dele. Ele fala, cara, olha, eu agora estou assim, eu estou normal, tá? Mas a questão é o seguinte, eu morei muitos anos próximo de um matadouro. E eu ficava um pé de manga que eu subia lá para pegar manga e tal, de lá eu via os caras matando os boi, os porcos. E eu ficava muito curioso. Eu ficava olhando aquilo. E, de repente, começou a me dar essa vontade de comer as pessoas. Eu acho que tem a ver com aquilo, eu não sei. Ele falou lá na entrevista dele. Eu não sei explicar. Mas sempre que me dá essa vontade de devorar alguém, de comer alguém vivo, eu me lembro daquelas cenas. Então, ver aquilo deixou ele alterado. Mexeu no psicológico dele. Gente, vocês já viram uma foto do Hitler, menino? Ele é uma criança linda. Uma criança linda. O Hitler, ele era um artista plástico, ele só queria ser feliz fazendo quadros. O Hitler era uma criança normal, ele cresceu como uma criança normal, foi uma criança amada, não foi uma criança problemática, era uma criança suave, gostava de beleza, da natureza. Os quadros do Hitler são quadros paradisíacos de natureza, de flores, de árvores. Aí pegaram o garoto, que era um artista, e meteram uma roupa de guerra e mandou o menino para a guerra. Ele foi lá na guerra e viu tantos horrores, aquilo mexeu com o cara, alterou o cara, deixou ele totalmente transtornado, mexeu na cabeça dele. Quando ele voltou estranho, esquisito. Voltou assassino, mudou tudo. Mas se você pegar a história do Hitler, ele era um artista. Gostava de cores, de mexer com tinta, com cores. Gente, que isso? Olha a transformação que deu. Por quê? Porque o ambiente produziu um ser assim. Então, se o ambiente forma loucos, então nós temos que melhorar a condição humana para que o ambiente não seja violento, para não formar pessoas assim, seres assim.
Não faz nenhum sentido você ver o Hitler fazendo um quadro e expondo na praça, conversando com as pessoas, falando da questão... Porque uma pessoa que faz quadros, ele é um metafísico. É uma pessoa que pensa na transcendência, é alguém que está tentando fazer experiências com a transcendência. E, de repente, você pega um jovem, uma pessoa inocente, e o Hitler, ele era um entregador de cartas na Primeira Guerra. Então, ele ficava indo de trincheira em trincheira entregando as cartas. E tinha muitos soldados que eram analfabetos, e ele lia as cartas. As mães, chorando, e não sei o que e tal. E ele via os soldados dilacerados. Então, aquilo mexeu com o psicológico dele, que destruiu o garoto, deixou de artista para assassino humanitário. A violência, o ambiente gera isso daí, não é bom, não. A gente tem que incentivar as pessoas a diminuírem esse ritmo de violência. O cultivo da violência no lar, na forma de se alimentar, para ensinar as nossas crianças a serem pacíficas. Amarem a humanidade, a natureza, os animais, os seres vivos. Ok? Lucas, quer falar alguma coisa ainda? Uma pergunta, curiosidade. Então, pensando em alguém que tem essa índole violenta, que tem uma ignorância aí, sei lá, que não sabe... Ah, tá. Lucas, pode falar agora. Pensando em alguém que tem, vamos dizer, um ser que tem uma ignorância, ou que tem essa questão violenta, que está aqui, né, num ciclo de renascer, e está dentro desse ciclo e não consegue romper isso, assim, pensando, vamos dizer, em igrejas ou religiões que supostamente tiram a pessoa desse estado violento e transportam elas para um outro momento de ser, né? Como é que funciona isso? Assim, existe essa possibilidade de pegar alguém que está num ciclo, ou ele está vigente nesse ciclo há muito tempo, e resgatar ele, e tirar ele, quebrar esse ciclo, entrando numa religião, entrando em alguma coisa que possa fazer com que isso aconteça de uma forma natural, ou fácil, assim, não sei se fácil, mas mais natural? Sim, eu entendo. Sim, essa é, inclusive, a função, né, o Dharma, esse é uma das... É a missão, né, porque a religião é uma terapia de grupo, né? Então você tem os preceitos morais. Esses preceitos morais, eles têm a proposta de garantir que a alma não vá para o inferno, ou não vá sofrer as reações das misérias da existência. Então essa pessoa, esse grupo, motivado a resgatar as almas, por isso que nos ambientes religiosos é muito comum você ter a motivação para a compaixão por aqueles que estão na ignorância, para tirá-los da ignorância. Porque a religião, ela é extremamente necessária para a humanidade. Porque é a religião que faz que consegue fazer essa terapia de grupo, coletivo, em termos de humanidade. Você tem que ter religião na humanidade. Tudo bem que os seres humanos podem evoluir moralmente sem a religião, mas isso não é a regra geral. A regra geral é que as religiões norteiam os humanos para que eles tenham moral, que eles tenham ética, que eles tenham comportamento de respeito. E aí, nesse caso, sim, né, você tem todo um sistema que incentiva a pessoa a sair da ignorância e da violência para o estado de moral, de ética e de evolução.
E aí você tem, dentre os sistemas de religião, nós temos os mestres que se sacrificam por compaixão para que essas almas, na ignorância, saiam dessa condição e venham para a condição de ascensão. É o preço do resgate, né? O caso de Jesus, por exemplo, os grandes mestres da humanidade, eles se sacrificam para que a humanidade evolua. E, às vezes, eles se sacrificam fisicamente por conta, dependendo da barbárie do nativo local, violências são assim, atingem aqueles que estão, sabe, orientando para o processo de evolução. Hoje a gente já não tem tanto isso mais, né? Mas num passado recente, assim, era muito comum que pessoas que iam explicar a religião ou tentavam apresentar um método de religião para facilitar a evolução fossem aprisionados, sabe, decapitados ou queimados, etc. Era muito comum. Mas nós superamos. Isso quer dizer o quê? Que nós evoluímos. Então nós evoluímos. Há algum tempo, até a Segunda Guerra Mundial, olha, até a Segunda Guerra Mundial, era assim, quando ia ter guerra, os países ficavam, é isso mesmo, vamos lá e tal. Era uma histeria coletiva, parecia aqueles adolescentes na escola que quando tinha dois brigando, ficava todo mundo ao redor incentivando a briga, sabe como é que é? Aquele esquema de escola, né? E tem briga, e junta um grupo, e vai, vamos lá e tal, e querem ver o circo pegar fogo. Aquele comportamento era um comportamento da humanidade toda, quando se falava em guerras. Era tudo uma histeria coletiva, parecia que era heróico, o ambiente era assim, meio que fantasioso, romântico, aquela coisa do guerreiro, sabe? E aí sair e fazer guerras. Era romântico. Só que o problema é que houve uma evolução tecnológica muito grande da primeira da guerra para a segunda. Entraram os aviões e as bombas. Não havia isso daí antes. Então, os aviões e as bombas fizeram com que todos entrassem na guerra. Mulheres, crianças, velhos, todos, fazendeiros, todos. Antes, apenas os jovens iam para as guerras. Ficavam lá no meio do mato, lá, sei lá, se matando. E as pessoas na cidade romantizando essa questão. Mas com os aviões, todos entraram na guerra. Aí a humanidade entendeu, não é legal. Não é bom, não. Todo mundo paga o preço disso daí. E agora, por exemplo, você tem um país em guerra, não fica todo mundo incentivando, vamos lá e tal, não. Fica todo mundo tentando falar não, não. E discriminando aquele país que faz a guerra. Não existe mais uma histeria coletiva para que aconteça a guerra. Existe uma mudança de comportamento aí, da Segunda Guerra Mundial para cá. Até a Segunda Guerra Mundial, era heróico o país declarar guerra. Era uma coisa assim, tipo, vem, coisa de adolescente, testosterona. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso mudou. O comportamento humano em relação amadureceu. Não, vamos ficar na paz, vamos... Não, mas eu quero... Os que querem fazer guerra são rejeitados da comunidade internacional. Eles sentem o peso da rejeição mundial. E isso inibe os outros países a quererem fazer guerras. Quer dizer, existe uma evolução aí, em andamento. Tá rudimentar? Tá, mas que existe uma evolução, sim. Só um minutinho. Eu estava pensando, por exemplo, se uma pessoa come uma feijoada, ou como é que é, o churrasco, talvez então ele esteja comendo um político corrupto no prato dele. Então, a questão é a seguinte, isso, né, é uma afirmação, uma hipótese possível, não está descartável. Porque se você tem, por exemplo, assim, um sistema de repreensão kármica em que certos chamados humanos são alocados para assumir formas animais, então é possível que sejam ex-humanos e tal.
Mas ali o que a pessoa está comendo não é a alma, é o corpo, né, no caso, né? Então está comendo o corpo. Só que assim, ela está envolvida com o karma daquela pessoa ali, né? Porque aí você vai trocando os karmas, né? Por que esse sistema é utilizado aqui na Terra? Porque tem almas que ainda são bárbaras, que são rudimentares, a ponto de precisar disso daí, desse tipo de alimento. E que ainda quer esse tipo de alimento. Então, você pode utilizar esse sistema de reciclagem num ambiente como a Terra, ainda. Mas no futuro, não vai ter mais essas coisas. E aí você não vai conseguir trazer almas, ou até porque a Terra não vai produzir mais tantas almas nessas condições. Porque na medida em que ela se pacifica, a produção de pessoas assim diminui significativamente. E mesmo que haja alguns, são alocados para planetas onde a condição ainda é inferior e eles pagam a pena lá. Então a nossa vizinhança não vai ficar recebendo essas criaturas mais, esse tipo de almas. Entende? Mas enquanto tem seres humanos equivalentes, a terapia se dá aqui entre nós. E isso é um problema, entendeu? Ok? Muito bem. A Vanessa, quer comentar alguma coisa, Vanessa? Vanessa levantou a mão por acidente também, né? Ou quer comentar alguma coisa, Vanessa? Bom, tira. Vamos tirar foto? Bom, vamos tirar então para a gente finalizar, né? Vamos sim. Vamos Muito tirar. bem. Vou tirar então a foto. Só um minutinho. Cadê o óculos, Sulis? Põe o óculos. Eu botei o Vai ver óculos. as tetas. Então vamos lá, pessoal. Hare Krishna. 1, 2, 3. Pronto. Hare Krishna. Gente, boa noite para vocês, tá? Vocês estão de folga amanhã também, mas não se acostuma não, que semana que vem nós estamos de volta, viu? Você só vai se livrar da gente. Inclusive, depois que passar essa semana, esse mês sabático, né? A gente vai ter semana que vem, vai ser a semana de despedida, né? Nós estamos na reta final. Nós vamos ainda ficar uma semana a mais, eu acho que vamos pegar 1 ou 2 dias só para bater papo, tirar dúvidas e fazer tem a questão dos questionários, o pessoal que está respondendo o questionário, se quiser trazer as dúvidas para a gente resolver aqui em grupo e tal. Acho que vamos tirar 2 dias na semana, outra semana, para dar uma assistência aí, para tirar dúvidas de vocês durante o processo, tá bom? Ok? Boa noite para todos. Aproveitem. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Bom domingo. Hare Krishna. Hare Krishna. Eu achei até que não ia ter hoje. Tchau. Nossa, acabou a bateria do meu coisa agora.